Nós estamos há algumas semanas já em Atos capítulo 2, dentro dessa série de avivamento, e nós estamos indo para a terceira parte de uma mesma mensagem, a mensagem intitulada A Vida de uma Igreja Avivada. E hoje eu quero ler com você Atos no capítulo 2, versículos 44 e 45. É essa descrição que Lucas está fazendo daquela igreja que estava nascendo, daquela igreja cheia de novos convertidos depois da pregação de Pedro, após a vinda do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. E no verso 44 nós lemos o registro de Lucas dizendo assim: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra mais uma vez, nesse tempo em que desde novembro nós refletimos, oramos, pedimos ao Senhor pelo avivamento, entendendo a urgência disso para a época que vivemos, para a nossa própria realidade pessoal, para a nossa igreja local, no tempo, Deus, em que nós estamos, na cultura em que nós estamos inseridos. E hoje nós pedimos que, por obra do Teu Espírito Santo, mais uma vez, o Senhor nos instrua por Tua palavra, para entendermos, Senhor, como é a vida de uma igreja debaixo do impacto do Teu Santo Espírito, como ela se relaciona, como ela olha para o outro, como ela se entende. Em nome de Jesus, Senhor, forja em nós o Teu querer e guia-nos, Senhor, segundo a Tua vontade, na direção daquilo que o Senhor tem para nós, como discípulos de Cristo e como igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vimos até aqui, nesse texto de Atos, capítulo 2, que quando uma igreja está cheia do Espírito Santo, como nós vemos aqui essa igreja, descrita por Lucas, quando uma igreja está debaixo do impacto de um avivamento, o Evangelho se torna o centro daquela comunidade. Nós vimos isso nas últimas semanas. O apego à mensagem da cruz, a centralidade de Cristo, o anseio de parecer-se com Jesus e dar testemunho de Jesus, o desejo de abrir os lábios e proclamar aos outros acerca dessa verdade transformadora que mudou quem nós somos. O Evangelho se torna o centro, o Evangelho se torna o grande motivo da igreja existir, o grande impulso da igreja fazer missão. Nós vimos também, à luz do texto de Atos 2, que quando uma igreja está cheia do Espírito Santo e debaixo do impacto de um avivamento, o temor do Senhor é restaurado no meio do povo. A reverência a Deus, a não banalização de Deus nem de sua palavra, o desejo de honrar ao Senhor, de considerar ao Senhor, de estimar o nome, a palavra e a presença do Senhor. Nós vimos que quando uma igreja está cheia do Espírito Santo, debaixo do impacto de um avivamento, à luz desse texto de Atos 2, ela passa também a viver com seriedade o seu chamado para a vida cristã. Ela não banaliza o discipulado com Cristo, ela leva a sério esse negócio. Ela não tenta acomodar em sua própria vida algumas coisas que combinam com Jesus e outras que não combinam com Jesus, no entanto elas gostam, então elas querem manter em suas vidas. Não, quando a nossa vida está assim, cheia do Espírito Santo, e de fato Deus visita um povo, Deus visita uma igreja com avivamento, nós levamos mais a sério a vida que Deus nos chama a trilhar. E agora Lucas nos mostra algo ainda mais concreto, porque aqui, especialmente nesse texto, a partir do verso 44, também o verso 45, nós somos ensinados pela Bíblia, e nós vemos aqui que o avivamento, ele transborda dessa interioridade, ele transborda do coração, que me faz honrar a Deus, reverenciá-lo, levar a sério, e ele toca o cotidiano da vida, ele extrapola os limites do culto, e ele entra na rotina diária, ele se estabelece na rotina diária, ele não se contém apenas no domingo, em que temos uma experiência maravilhosa de culto a Deus, mas ele ganha a nossa segunda-feira também.
o que o Espírito Santo começa a fazer em nós vai de fato alcançando a nossa rotina e o nosso cotidiano. E o que nós vemos nesse texto que lemos hoje é que o Espírito Santo não produz apenas convicções internas quando ele age em nosso meio, quando ele age em nossa vida. Não é apenas o nosso coração que é transformado e convicções da parte do Senhor vão sendo geradas em nós, mas o Espírito Santo também nos produz em nós uma nova maneira de nos relacionar. A forma como nós entendemos o outro, o próximo, também muda. A maneira como nós compreendemos o estar num espaço como esse, o que é estar numa igreja e o que é ser igreja, também muda. Nós veremos hoje, à luz desse texto, que a Bíblia não está descrevendo para nós um ideal utópico, e a Bíblia também não está sugerindo a nós um experimento social. Porque uma leitura descomprometida com esse texto, todos eles estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas posses, vendiam suas propriedades e distribuíam conforme a necessidade de todos. Pode parecer para alguns um ideal inatingível, por isso utópico. Ou então, especialmente num tempo como que nós vivemos, uma tentativa de experimento social. E eu quero destacar isso porque na cultura que nós estamos, em que tudo precisa ser encapsulado em alguma ideologia, ou em alguma narrativa política, ou em alguma narrativa social, a nossa tendência é ler um texto como esse, ou ouvir uma mensagem como essa, e tentar fazer esse mesmo movimento. Encapsular em alguma proposta ideológica, política, social, mas não é isso que a Bíblia nos diz. Lucas aqui, na verdade, descreve para a gente o efeito do Evangelho quando Jesus governa de fato uma igreja. O que está sendo relatado para a gente aqui acerca da vida desses homens e mulheres é apenas o efeito do que o Evangelho faz quando Jesus de fato governa as nossas vidas, quando Ele governa a nossa igreja. Quando o avivamento vem, quando os corações estão cheios do Espírito Santo, o amor deixa de ser um discurso. Quando o Espírito Santo enche uma igreja, o amor deixa de ser uma ideia, uma teoria que a gente consegue organizar com algumas frases. O amor se torna uma prática. Quando o Espírito Santo de fato está transbordando numa comunidade de fé, a unidade deixa de ser um slogan que a gente usa nas redes sociais, nos nossos vídeos editados para que pessoas que sequer fazem parte do grupo assistam e olhem assim: nossa, aquela igreja é tão bacana, eles parecem tão unidos, tão entrosados, tão inteirados um na vida do outro. E às vezes aquilo ali é mera edição de vídeo. Não, quando o Espírito Santo de fato vem sobre nós, estamos debaixo do efeito de um avivamento, a unidade não é só um slogan, ela se torna de fato vida compartilhada no Senhor. Porque a gente começa a entender o que Deus está fazendo em nós, mas também em nosso meio. E esse é o contexto aqui de Atos 2, irmãos. Nós estamos olhando para os primeiros dias da igreja de Jesus. São os primeiros dias dessa igreja nascendo. E de que era constituída essa igreja? Essa igreja era constituída de pessoas de origens diferentes, assim como nós aqui temos origens diferentes. Essa igreja aqui em Atos 2 era constituída de pessoas com culturas diferentes, assim como nós também temos as nossas culturas distintas uns dos outros. Essa igreja aqui descrita em Atos 2 era constituída de pessoas pertencentes a classes sociais diferentes. Se você lê os evangelhos e vê o tipo de gente que Jesus chamou para andar perto dele, e depois você lê aqui o livro de Atos e começar a perceber o tipo de gente que começa a se converter pela pregação do evangelho, você vai perceber que tinha inclusive pessoas que antes do encontro com Cristo eram rivais umas das outras, seja por ideologia do Império Romano, seja por uma posição religiosa, eram diferentes, rivais, opositores. E essa igreja aqui que está sendo descrita para nós em Atos 2 é constituída de pessoas
que foram reunidas por uma mesma realidade. Todos eles foram alcançados pela mesma graça salvadora de Jesus. Assim como aconteceu com a gente. Você é diferente de mim. Você estudou em lugares diferentes dos que eu estudei. Você teve amigos diferentes dos meus. Talvez você veio de uma estrutura familiar diferente da minha. Talvez você foi atravessado por dores que eu nunca conheci. Talvez você tenha tido oportunidades e alegrias que eu nunca desfrutei. Talvez alguns temas que para mim são supernaturais de pensar e falar sobre, para você sejam traumáticos. Encontram um lugar difícil ainda na sua história. Você prefere não pensar neles. Talvez você tenha tido experiências de vida muito mais densas, sérias, comprometedoras, constrangedoras, por que não, do que as que eu tive. O que nos une, sendo tão diferentes? Uma única coisa: você foi alcançado pela graça salvadora de Jesus, que te encontrou do jeito que você estava, no lugar que você estava, com a história que você carregava e te redimiu. Eu fui encontrado por Jesus, pela graça salvadora dele, no lugar em que eu estava, do jeito que eu estava, com os pecados que eu tinha, e encontrei o seu amor e fui redimido por ele. A unidade que surge então aqui, queridos, nesse relato de Atos 2, não é uma unidade organizacional, não é uma unidade institucional. Essa unidade que vemos nessa igreja aqui, ela é espiritual. E por isso ela se torna prática, porque ela está tão no centro da vida, ela tem tanto a ver com a identidade nova desses homens e mulheres em Cristo Jesus, que o amor se torna prático, que a estima pelo outro se torna prática, que a vontade de estar próximo do outro e ser bênção na vida do outro se torna prática. E eu quero conversar, à luz desse texto, com você sobre 2 tópicos apenas, e o primeiro é esse. O que nós vemos nesse texto aqui é uma unidade produzida pelo Evangelho. Essa unidade que não é organizacional, institucional, ideológica, é uma unidade produzida pelo Evangelho. O texto diz: todos os que criam mantinham-se unidos. Então é óbvio que essa unidade, esse sentimento que os mantinham próximos uns dos outros, não era fruto de uma afinidade natural. Com algumas pessoas eu tenho afinidade natural, e é fácil estar próximo delas. Outras pessoas, naturalmente, eu não teria nenhuma afinidade, e torna-se muito mais difícil estar próximo delas. Não é assim na vida da gente? O que esse texto está dizendo não é a descrição de uma igreja de iguais. Olha que grupo grande, numeroso, reunido em Jerusalém, de pessoas muito parecidas umas com as outras. Eles se vestem igual, falam igual, comem igual, ouvem música igual, torcem para o mesmo time de futebol. É tudo igual. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Essa unidade aqui nasce da identidade comum deles em Cristo. O texto diz: eles criam, todos os que criam. E esse é o ponto central, irmãos. A fé em Cristo nos une em uma nova família. A fé em Cristo não serve apenas para a individualidade da nossa vida. A fé em Cristo não serve apenas para que a gente comece a semana amanhã com as suas atribuições, seus compromissos, as contas, as reuniões, com uma expectativa positiva de que Deus vai cuidar de tudo e vai nos favorecer. Podemos ter essa fé, devemos ter essa fé, mas a fé cristã faz mais do que apenas me dar expectativa pessoal de coisas boas para a minha vida da parte de Deus. A fé cristã me une a uma família. A fé cristã me vincula na comunidade dos filhos e filhas de Deus. É o Evangelho, irmãos, que redefine o sentido da palavra pertencimento. Eu pertenço, eu não apenas frequento, eu não apenas vou lá,
eu não apenas visito porque me faz algum bem ouvir as músicas ou ouvir uma ou outra palavra. Não, eu pertenço àquele lugar onde eu me reúno com meus irmãos e minhas irmãs tão diferentes de mim. Se fôssemos falar talvez das individualidades da nossa vida, veríamos tantas diferenças, mas nós fomos unidos por uma realidade: o sangue precioso do Senhor e Salvador Jesus Cristo foi derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados, e fomos unidos então nessa mesma e única família dos filhos e filhas de Deus. Na Bíblia, unidade não significa, portanto, ausência de diferenças. Na Bíblia, unidade significa a presença de algo maior do que as nossas diferenças. Entende? Nós somos diferentes, mas nós podemos ser unidos em Cristo, porque existe algo maior que nos une. E por que isso é importante, irmãos? Porque nós vemos e temos visto nos últimos anos que alguns temas secundários da vida têm sido potencializados ao ponto de separarem irmãos, ao ponto de fragmentarem igrejas. Nós vimos nos últimos anos que diferenças que deveriam ser tidas por nós como secundárias foram motivo para a diminuição do valor do outro no nosso coração, ou até mesmo o distanciamento da pessoa por causa de uma posição nossa ou de uma convicção dela. Nós vivemos isso nos últimos anos. Nós estamos no início de 2026. Você sabe o que vai acontecer esse ano de novo? Copa do Mundo. Também vai ter Copa do Mundo. Mas tem eleições esse ano de novo, não é? E a gente tem a possibilidade de ver outra vez, e com grande tristeza, o escárnio ao Evangelho, não nas nossas palavras, não nas nossas convicções pessoais, e devemos tê-las, mas na maneira como nós elevamos essas coisas, transformando-as em ídolos do nosso coração, e rompemos com os nossos irmãos, dividimos a igreja, deixamos de ter a unidade do corpo de Cristo. Pensamos que aquele que considera diferente de nós, avalia diferente de nós, é menos dotado de inteligência, é menos dotado de fé cristã. E a gente não percebe o pecado grave que nós cometemos quando tentamos sacralizar aquilo que não deveria ser sacralizado por nós, porque nós só nos devotamos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, a palavra dEle é a verdade, e todas as outras coisas devem estar no devido lugar em nossas vidas, não nesse protagonismo, não no trono. Por isso é importante olhar para esse texto e entender que aqui está a descrição de uma igreja cheia do Espírito Santo, de uma igreja vivendo o impacto de um avivamento. E o efeito prático disso nos relacionamentos era que, apesar das diferenças entre eles, eles eram unidos por algo maior do que suas diferenças. E eles honravam a Cristo no amor que tinham uns pelos outros. A experiência de um avivamento e de uma igreja cheia do Espírito Santo não elimina a diversidade no meio dela, apenas subordina tudo à centralidade de Jesus. Tudo. A gente vai continuar sendo diferente, e não tem nenhum problema nisso. A beleza da igreja repousa nisso. Mas se nós não entendermos que tudo em nossa vida e em nossa comunidade deve estar subordinado à centralidade de Cristo, a gente se perde e a gente deixa de dar testemunho do Senhor. A igreja deixa de ser um ajuntamento, então, de consumidores de religião. A igreja deixa de ser um ajuntamento, então, de frequentadores de culto, e ela se torna um corpo de irmãos e irmãs responsáveis uns pelos outros. Todos os que criam, diz Lucas em Atos 2, mantinham-se unidos. O segundo aspecto desse texto, também no verso 44, indo para o verso 45, é que esse amor que a gente está descrevendo aqui,
longe de ser uma ideia, longe de ser um conceito, é um amor que se torna um sacrifício concreto. Porque o texto diz: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Eu não sei se você consegue perceber que isso aqui não pode ser limitado por uma narrativa ideológica. Isso que Lucas está dizendo não pode ser empobrecido por uma narrativa ideológica. Não dá para a gente ler o texto e dizer assim: isso aqui está mais para Marx ou mais para Weber? Isso aqui está mais para capitalismo ou para comunismo? Isso aqui está mais para direita ou esquerda? Como tudo no nosso tempo parece ser assim hoje, não é? O que Lucas descreve aqui não é um tipo de coerção. Eles tinham tudo em comum. Não é a perda da propriedade privada pela imposição de uma autoridade política. Olha, a partir de agora você faz parte da igreja, então você não tem mais nada. Tudo é nosso. Então tudo que você tem que deixar de ter, porque agora tudo que é teu é de todo mundo. Não é isso que estava acontecendo lá. O texto deixa claro no início do versículo 45, vendendo as suas propriedades e bens, ou seja, eles faziam isso de modo com coerção ou de modo voluntário? Era voluntário. O que mudou então não foi a economia, que fez com que eles vendessem as suas posses e ajudassem os necessitados da igreja. O que mudou não foi a política do Império Romano. O que mudou foi o coração dessas pessoas por causa do Evangelho. O Evangelho fez com que as pessoas enxergassem os seus recursos como instrumentos de amor ao próximo e de louvor a Deus. Só o Evangelho tem o poder de fazer isso. Fazer olhar para quem eu sou e para aquilo que eu tenho e entender que o que eu sou e o que eu tenho, eu recebi de Deus. E está, portanto, à disposição de Deus. Que não é uma parte da minha vida que está entregue a Deus e o resto é meu. Não é uma parte da minha inteligência que eu dedico para Deus e o resto para outras coisas. Não é uma parte da minha saúde que eu ofereço para Deus e o resto eu guardo para outras finalidades. Não é uma parte dos meus recursos que eu digo: Deus, isso aqui toma, o resto é meu e eu faço o que eu quero. O Evangelho causa uma transformação tão grande no nosso coração que a gente faz a pergunta: o que é meu que não é de Deus primeiro? O que eu tenho que eu não recebi das mãos do Senhor? Então tudo pertence a Ele. Tudo volta para Ele, tudo está à disposição dEle. Eu quero ser contado como um destes que são usados por Deus, nas mãos de Deus, para a glória de Deus. O Evangelho faz com que as pessoas enxerguem os seus recursos como instrumentos de amor ao próximo e louvor a Deus. Porque, irmãos, onde o Espírito Santo reina, o apego egoísta inevitavelmente perde a força. Onde o Espírito Santo de fato está agindo e fluindo, a generosidade no nosso coração floresce. E esse é um dos motivos que deve nos levar a clamar por um avivamento. A cura do individualismo do nosso coração. Sabe por quê, gente? Isso aqui não é uma coisa que a gente faz naturalmente. Naturalmente, eu sou egoísta. Naturalmente, eu sou ensimesmado. Naturalmente, eu elevo a categoria de importância máxima as minhas coisas, as minhas necessidades, as minhas vontades. Essa é a condição natural do meu coração. Veja, eu não estou descrevendo você, eu estou descrevendo a mim, Roberto, um egoísta potencial, alguém que tem a tendência de olhar mais para mim do que para o outro. E o que muda isso em mim, o que quebra isso em mim, não é uma autodeclaração de que a partir de hoje serei diferente, como se eu tivesse condição de mudar o estado natural do meu coração. Quem muda o estado natural do meu coração? Cristo. Através do Espírito Santo, conforme proclama o Evangelho. Então é o Evangelho de fato vivido e encarnado na minha vida que vai ter condições de curar o individualismo do meu coração.
Porque quando Cristo é o nosso verdadeiro tesouro, os nossos bens deixam de ser nossos ídolos. Quando Cristo é o tesouro do nosso coração, as nossas posses não são mais os nossos ídolos. Quando Cristo é o tesouro do nosso coração, a segurança que nos faz dormir com calma, a segurança que nos faz inspirar, encher o peito de ar e dizer, está tudo bem, não vem da nossa conta de investimentos, nem do patrimônio que nós temos acumulado. A nossa segurança está unicamente no amor de Deus por nós em Cristo, na promessa dEle. Ele é o grande tesouro. Ele é o grande bem. É por isso que nós podemos dizer, ou deveríamos poder dizer, como Abacuque em sua oração: ainda que a terra não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que não haja bois no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E às vezes nós lemos o texto e pensamos assim, bonito, poético, mas é uma realidade diferente da minha. Fruto da oliveira mentir, bois no curral. Troca. Imagine-se no lugar de Abacuque dizendo, ainda que em 2026, a despeito das pessoas darem nome para o ano da dupla honra, o ano do favor, se na minha vida for o ano da quebra, se na minha vida for o ano onde eu perca a minha saúde, se na minha vida for um tempo em que eu experimente o luto que eu não previa experimentar, e se as coisas deixarem de ter a estabilidade que tinham, se o meu corpo deixar de ter a firmeza que tinha, se pessoas que eu tinha próximas de mim como uma espécie de garantia constante e permanente de companhia se afastarem de mim, ainda que tudo isso aconteça, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Não é mais difícil orar assim? A gente só ora assim quando a gente entende que Cristo é o nosso grande tesouro, e todo o resto, da saúde aos bens, não podem ser ídolos para nós. Quando o Evangelho é o poder que nos une, a necessidade do meu irmão também se torna responsabilidade minha. Por isso o texto diz que eles tinham tudo em comum. Porque o coração de um cristão se incomodava com o fato dele pensar na possibilidade de que ele tinha roupa para se vestir ou para vestir seus filhos, e um outro irmão, alcançado pela mesma graça do Senhor que ele, num determinado momento de sua vida, não tivesse oportunidade disso. Então tudo estava à disposição de todos. É o que nos ensina a sequência do verso 45. Ele diz, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Então perceba, o critério não é igualdade matemática, tá? Todo mundo tem que ter o mesmo, todo mundo tem que ter igual, todo mundo tem que ter a mesma coisa. Isso é tolice. O critério bíblico não é esse. O critério aqui era cuidado amoroso, conforme a necessidade. Era o entendimento de que não deveria haver no meio da comunidade a necessidade de alguns, enquanto outros tinham sobejando. O crente cheio do Espírito Santo, ele não costuma perguntar, quanto é que eu posso reter? Quanto é que, assim, como é que eu consigo negociar com Deus de modo que eu diga assim, olha Deus, veja bem, essa parte aqui, por favor, não conta não. Essa parte aqui do meu tempo, eu não tenho como dedicar para o Senhor, não. Essa parte aqui da minha vida profissional, eu não tenho como dedicar para o Senhor, não. Sabe, Deus, essa parte aqui dos meus recursos, por favor, essa parte aqui, conta com todo esse resto aqui. Essa parte aqui, se o Senhor puder não olhar, eu vou te ser muito agradecido. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não pergunta quanto é que ele pode reter. Uma igreja, sob o impacto de um avivamento, cheia do Espírito Santo, ela não pergunta quanto que ela pode reter. Quanto que ela pode economizar? A pergunta sempre é, quem precisa ser cuidado? Quem precisa ser acolhido?
Quem precisa ser socorrido? Quem precisa ser alcançado? Quem precisa ser capacitado para servir? Quem precisa ser enviado na missão? Essa é a pergunta do coração de um crente e do coração da igreja. Quem precisa? Qual é a necessidade? Por que a gente se envolve, por exemplo, com um movimento de plantação de igrejas como igreja? Não é porque nós fomos ajudados por igrejas na nossa plantação e agora temos o compromisso de ajudar também. Nós temos esse compromisso. Mas porque a pergunta principal de uma igreja centralizada no Evangelho e cheia, transbordante do Espírito Santo, não é quanto nós podemos acumular e poupar para o nosso próprio desfrute, mas é quanto o Senhor está nos chamando a estender a nossa visão e alcançar, se não com a nossa presença, com os nossos recursos, outras localidades para que o Evangelho seja pregado e outras casas, outras famílias, outros corações sejam impactados pelo poder transformador do Evangelho, como um dia eu fui, a minha casa foi, a minha igreja foi. Você entende? Tudo à disposição do Senhor. Isso exige proximidade real, porque eu não vou perceber a necessidade do outro se eu me mantenho distante. Isso exige vida compartilhada. E a gente aprende então que não há avivamento onde há indiferença. Dificilmente você vai ver uma igreja de fato avivada. Você pode ver uma igreja cheia, mas avivada onde há a indiferença entre as pessoas, onde pessoas são vistas como números e não como rostos e histórias. Não há igreja viva onde ninguém conhece a dor do outro. Não há igreja viva nem há unidade onde cada um vive fechado em sua própria agenda, muito ocupado com as suas próprias prioridades. E aí a pergunta que a gente faz para concluir a nossa reflexão nessa manhã à luz desse texto é: de onde vem um amor assim? Como é que a gente consegue viver um amor assim? Em que a gente de fato se reúne num lugar como esse aqui, não apenas no domingo de manhã, mas a partir do domingo de manhã, nós nos reunimos e temos parte na vida um do outro. Como um amor desse aqui acontece em nosso meio, que faz você ser mais do que um rosto reconhecido por mim? Que se eu te encontrar no supermercado, ou na praia caminhando, ou na academia malhando, ou numa clínica médica, eu vou dizer assim: ah, aquela pessoa vai lá na igreja também. Aquela pessoa vai lá na igreja também. Como que esse tipo de tratamento gentil e cortês cresce para uma unidade em amor e vida compartilhada no Senhor como igreja de Cristo? A gente consegue sair daqui hoje de manhã dizendo: então, a partir deste dia 11 de janeiro de 2026, nós vamos viver um tempo diferente. Então nós vamos aprender aqui algumas técnicas de tratamento um com o outro, vamos decorar o nome uns dos outros, vamos estar mais próximos da vida um do outro, vamos comer bolachas e cafés na casa um do outro. A gente consegue forjar isso? Esse amor não vem da força de vontade humana. Esse amor não vem de apelos emocionais. Não adianta eu ficar aqui falando e tentando convencer você de modo a tocar a tua emoção ou constranger você para que você decida viver um amor assim. Esse amor nasce do Evangelho. A única força que nos muda e nos faz amar do jeito que Deus pede de nós é o Evangelho. Sabe por quê? Porque antes de nós sermos chamados a repartir o que nós temos, o Evangelho nos ensina que Cristo se entregou inteiramente por nós. E que nós somos, como discípulos, imitadores de Jesus. Então a nossa entrega ao Senhor, ela não é parcial. E nem a nossa entrega a tudo aquilo que o Senhor pede de nós é parcial. Por isso a nossa entrega a uma vida comunitária, a despeito do individualismo reinante do nosso tempo e do nosso egoísmo natural, não é parcial.
É por isso que todo sentimento de vivermos ensimesmados há de nos incomodar, porque o Espírito Santo há de produzir esse incômodo em nós. Porque o Evangelho nos ensina que o nosso Senhor e Salvador não entregou parcialmente sua vida, mas Ele se deu totalmente por nós. Antes de sermos convidados a abrir mão de recursos que dizemos ser nossos, o Evangelho nos ensina que Cristo abriu mão de sua glória, como cantamos hoje, para vir nos salvar. Então pensamos, será que eu tenho de abrir mão? A gente tem um medo danado dessas coisas, né? Abrir mão de recursos, abrir mão de tempo, abrir mão do conforto para servir. Se você olhar para aquele que você chama de Senhor e Salvador e reconhecer, conforme o Evangelho ensina, do que Ele abriu mão para vir te encontrar, abriu mão da glória eterna. Existindo como Deus, diz Paulo em sua carta, não tomou por usurpação o fato de ser Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Veio ao mundo, foi achado em forma de servo, e como servo viveu até a morte, e morte de cruz. Você é discípulo de Jesus? É desse Cristo que você se refere? É ao Cristo que veio ao mundo para salvar pecadores indignos? Você é discípulo do Cristo que ofereceu a vida por gente que não tinha nada para oferecer em troca, nenhum benefício? É esse Jesus que você diz seguir? É esse Jesus que é o centro da igreja? Porque se for, é esse Evangelho que vai nos levar a repartir quem nós somos e a repartir o que nós temos. Porque nós aprendemos a lição com água e toalha, conforme Jesus fez em João capítulo 13, lavando os pés sujos dos discípulos. Antes de nós sermos chamados a cuidar dos irmãos e das irmãs, o Evangelho nos diz que Jesus cuidou de nós quando nós não tínhamos nada para oferecer em troca. Você entende? O que nos leva a viver o amor como igreja? O que nos leva a querer buscar unidade como igreja? Não são as nossas afinidades, não são os nossos gostos culturais, não são as nossas perspectivas de uma melhor vida em sociedade, não são temas secundários como gastronomia, esporte. O que nos faz ansiar por viver o amor cristão, a unidade, um compromisso mútuo uns com os outros é o Evangelho, que mostra o que Cristo fez e o que Ele nos chama a fazer então. Em 2 Coríntios capítulo 8, verso 9, Paulo diz assim: vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Ele abriu mão de tudo para nos ter. Do que nós estamos dispostos a abrir mão para ser instrumentos de amor e de louvor a Deus na vida de outras pessoas. É lindo quando a gente vê em João capítulo 17, aquele capítulo que nós chamamos de a oração sacerdotal, Jesus orando de modo a nos fazer entender de que a capacidade do mundo crer no Cristo estava diretamente ligada à expressão da vida de amor da igreja. Jesus ora dizendo: não oro apenas por estes, referindo-se aos discípulos, mas por aqueles que através deles crerão em meu nome, que eles, você e eu, que eles sejam um, como tu, Pai, é em mim e eu sou em ti, que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade tem um poder muito grande, irmãos, na missão cristã.
que Deus nos conceda a graça de experimentarmos o amor que Ele nos chama a viver. O amor da igreja é e precisa ser um reflexo do amor sacrificial de Jesus. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas próprias coisas, distribuíam a cada um conforme a necessidade. Nenhum considerava nada que possuía como exclusivamente seu, mas tudo primeiro de Cristo e à disposição de Cristo para aquilo que Ele quisesse fazer, para o bem que Ele quisesse fazer. Que Deus nos batize com esse amor, irmãos, porque só o Espírito pode produzir isso em nós. Eu quero te convidar a ficar de pé para nós orarmos, louvarmos ao Senhor. Mais uma canção para encerrarmos o nosso culto nessa manhã. Senhor, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra mais uma vez. E nós louvamos o Teu nome porque a Tua palavra nos eleva para que sejamos levados a compreender a realidade muito para além das nossas lentes ou das lentes da nossa cultura e do nosso tempo. Nos perdoa, Senhor, quando nós pegamos aquilo que é do Senhor, aquilo que é da Tua palavra, e nós tentamos encapsular em alguma narrativa que é meramente cultural ou humana. Nos perdoa mais ainda, Senhor, quando nós nos valemos dessas coisas para nos distanciar uns dos outros, para, pecando, diminuir a importância do outro, a dignidade do outro, o Teu amor na vida do outro. Senhor, faz em nosso meio aquilo que nenhum líder, nenhum ser humano é capaz de fazer. Gera em nosso meio, por obra do Espírito Santo, uma unidade de amor fundamentada no Teu Evangelho, Senhor. Faz de nós, homens e mulheres, tão rendidos à Tua verdade, tão reverentes à obra salvadora do Senhor, tão apegados àquilo que o Senhor fez por nós, que no caminho cristão, como discípulos e discípulas de Jesus, o nosso desejo não seja apenas o de estarmos vinculados institucionalmente a uma igreja a qual dizemos pertencer, mas o nosso desejo seja o de parecer contigo. Num tempo de tanto desamor e de tanta indiferença, Senhor, nos ensina a amar. Num tempo, Senhor, de tanta revolta e de tanta separação, nos ensina a unidade. Senhor, num tempo de tanta idolatria a respeito daquilo que a gente pensa ser o certo, nós absolutizamos tantas narrativas, Senhor, e fazemos delas motivos para que caminhemos distantes do diferente. Nos une, Senhor, pelo Teu sangue derramado na cruz. Estamos diante de um ano novo, cheio de expectativas, mas também com os seus receios. Senhor, o que eu Te peço é que, a despeito do que nós testemunharemos, Senhor, na cidade, no estado, no país, na cultura, na nossa sociedade, a despeito, Senhor, da frieza dos corações, da escala crescente do ódio, da violência, a despeito dessas coisas à nossa volta, que nós sejamos homens e mulheres apegados a Ti, Senhor. Que nós sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, vivendo o vínculo do amor como igreja. O que nos une, Senhor, é a verdade da cruz. Que isso, Senhor, para nós não seja nunca secundário. Que isso para nós, Senhor, não seja nunca colocado como algo que pode ser negociado. Essa verdade não se negocia.
mas que em nome de Jesus e por causa da obra do Senhor, nós possamos viver como uma igreja que dá testemunho e que vive a dinâmica do amor, não porque decidimos amar, a gente não consegue isso sozinho, mas porque o Teu Espírito nos habilita para isso. Então o Espírito Santo vem sobre nós, não apenas para nos encher de poder, de dons, vem sobre nós para nos ensinar a amar, porque a Tua palavra nos diz que este é o maior dom e o que nós deveríamos buscar. Ensina-nos, Senhor, a amar com Teu amor. Nos ensina a amar a Ti e a amar o próximo, a amar aquilo que o Senhor ama, para a Tua glória, e em nome de Jesus. Vamos cantar ao Senhor mais uma música.